Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou gravando este vídeo, meu primeiro vídeo, a fim de, trazer um breve comentário sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical de amanhã, o dia 3 de maio de 2020. O tema da lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma breve oração para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor. Ó Deus, pela sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua palavra, ó meu Deus e meu Pai, que nos preenche, que pela tua palavra que nos alimenta, pela tua palavra, ó meu Deus e meu Pai, que nos guia, que nos direciona, Senhor. Pai querido e Pai eterno, fale conosco por meio desta lição, Pai. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que a nossa fé seja edificada, seja fortalecida. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Vamos lá? Eu estou aqui num cenário um tanto quanto bem improvisado, porque meu filho ele tem 2 anos de idade, não dormiu, e aí é impossível fazer no quarto dele, onde fica os meus livros, ou fazer na minha sala, porque uma criança dessa idade é difícil a gente segurar. Então eu estou trancado no meu quarto e aqui eu vou fazer esse vídeo. Bom, a lição que nós estamos comentando aqui, ela é a 5ª lição do nosso trimestre, e como eu já disse, essa lição de hoje ela vai tratar do tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nós temos aqui um texto base para os comentários desta lição, que está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 ao 10. Mas antes eu gostaria de ler o texto áureo, que está dentro desse texto bíblico. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Temos uma verdade prática extraída aqui desta lição, que diz assim: por maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? Eu vou ler aqui também o texto, a leitura bíblica em classe, como eu já disse, Efésios capítulo 1, capítulo 2, aliás, versículos 1 ao 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É um texto excelente, um texto rico, né? E nós vamos aqui comentá-la de acordo com o desenvolvimento e a sistematização do comentarista. Nós temos o objetivo geral, né, desta lição, que é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Depois nós temos 3 objetivos específicos, cada objetivo é respectivo a cada tópico da lição. O primeiro tópico traz o objetivo de refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O segundo tópico traz o objetivo de explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro tópico pretende informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Amém? Então, vamos aqui já entrar no texto, porque eu pretendo suprimir bastante, né, o comentário da lição, a fim de que sejamos bastante objetivos. Na introdução, nós temos o seguinte texto: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Portanto, nesta lição, nós vamos ver, né, como que a graça salvadora de Deus, por meio de Cristo Jesus, nos garante a vida eterna. No primeiro tópico, aqui nós vamos falar da antiga natureza, morta em ofensas e pecados. No segundo tópico, nós vamos falar do tema vivificados pela fé. E no terceiro tópico, nós vamos falar do tema salvação não vem das obras. Bom, vamos lá. No primeiro tópico, nós temos o início do tópico dizendo assim: no início da epístola, o apóstolo Paulo, ele lembra que antes da regeneração, ou seja, antes do momento em que fomos transformados em filhos de Deus, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira, né? Isso, obviamente, com base nos primeiros 3 versículos que nós lemos aqui de Efésios capítulo 2. Então nós vamos ver aqui nos subtópicos que constam a seguir, né, o desenvolvimento deste tema, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiramente, no primeiro subtópico, nós temos aqui nossa condição anterior, né? Aqui cabe uma pergunta, uma reflexão: quem era você, né, antes de servir a Cristo? Como era a sua vida? O que você fazia, né? Quais eram os seus hábitos? Então vamos meditar um pouquinho neste assunto aqui. Bom, primeiramente, nossa condição anterior. O texto bíblico que nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: e o apóstolo Paulo, né, argumentando, dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Né? A palavra ofensa aqui, né, vem do termo grego paraptoma, que tem o sentido de dar um passo em falso de forma deliberada. Né? O apóstolo Paulo está dizendo que os nossos passos antes da nossa regeneração eram eram passos falsos, ou seja, andávamos fora do caminho que deveríamos andar de forma deliberada. Né? Em conjunto com essa ideia de ofensa, está também, é importante a gente entender a palavra
pecado nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, onde a palavra pecado vem do termo grego hamartia, né, que descreve aquele que erra o alvo. Ou seja, a ideia aqui que Paulo traz nesse primeiro verso é de que o homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele erra o alvo constantemente, ele dá passos falsos deliberadamente porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Todos nós, né, estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e por isso errávamos o alvo constantemente, né? Ou seja, isso é uma declaração da real condição das pessoas sem Deus, né? O conceito é de morte moral e espiritual provocado pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? Isso é uma doutrina clara nas Escrituras de que o pecado ele separa o homem de Deus. O profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, principalmente o 2, ele traz essa ideia, né? Na epístola de Paulo aos Romanos também essa ideia é muito bem esclarecida, né, de que todos pecaram, e se todos pecaram, então todos estavam destituídos, afastados da glória de Deus, né? Então, tal como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Portanto, quem vive como escravo do pecado, quem vive sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados, e é assim que Paulo está dizendo para os irmãos da cidade de Éfeso, da igreja dos Efésios. Noutrora, né, antes, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, até que Cristo ele veio e nos vivificou. Portanto, essa era a nossa condição anterior, né? No segundo subtópico, nós temos aqui as nossas ofensas e pecados. O texto, né, do comentarista traz da seguinte forma: a má conduta em que noutro tempo andastes é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? Por 3 vezes aqui, né, de maneira negativa, o apóstolo Paulo ele usa este verbo, né, andar, referindo-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da sua regeneração. Então veja bem, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele fala assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, né? Então, primeiramente, aqui o apóstolo Paulo ele traz a ideia de que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira, né? E poderíamos acrescentar muitas outras coisas nesta lista aqui. É por isso que o apelo bíblico, né, principalmente o apelo do próprio apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, principalmente no 2, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, dependendo da versão, né? Então a ideia é de que todo aquele que foi regenerado, ele deve ter uma mudança de comportamento, ele deve ter uma mudança de atitudes, uma mudança de mente. Os seus pensamentos já não são iguais os pensamentos anteriores, né, quando ele estava morto nas suas ofensas e pecados,
né? É até interessante o texto de Paulo de Romanos 12, 2, né? Quando ele usa o mesmo verbo formar, trazendo a ideia de formato, de forma, né? Ele fala, não vos conformeis, vem de formar, né? A palavra conformar, ela traz a ideia de assumir a mesma forma, né? Não assuma a mesma forma, não vos conformeis com este mundo, não assuma a forma deste mundo, ou seja, da forma em que o sistema deste mundo impõe sobre a vida dos seres humanos, mas transformai-vos. Aí ele usa o mesmo verbo formar, né, com outro prefixo, trans, né, trazendo a ideia de vai além da forma, seja diferente, não faça igual, seja melhor, né? Portanto, nós andávamos antes da nossa salvação, antes da nossa fé em Cristo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? O que nos satisfazia era o pecado, nós tínhamos deleites, prazeres, né? Prazer no pecado, né? Mentíamos e isso não nos causava constrangimento nenhum. Muitos, né, antes da regeneração, roubava e não era constrangido, né? Adultérios e prostituições e várias imoralidades, né, que eram praticadas antes da nossa regeneração, e isso não nos incomodava nem um pouco, né? Mas agora que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, agora que fomos salvos, né, nós temos uma mente diferente, nós pensamos diferente, e certamente nós não devemos viver, né, ou andar, conforme o apóstolo Paulo usa a metáfora aqui, andar segundo o curso deste mundo. Depois um segundo aspecto aqui da metáfora de Paulo sobre andar, ele fala também que os irmãos, né, que nós não devemos andar segundo os príncipes da potestade do ar. Ou seja, aqui é uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, indicando que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, né? Ou seja, além de não andar de acordo com o sistema deste mundo, nós como cristãos devemos também não andar segundo, né, a vontade do inimigo das nossas almas, segundo a vontade de Satanás. É muito claro a ideia, né, de que Satanás ele tenta, né, ele, seus agentes, né, seus demônios, eles nos leva ao pecado, né? Então nós devemos também rejeitar toda a influência satânica, de maneira que a Bíblia nos diz para nós resistirmos ao diabo, para que ele possa fugir de nós, né? Lá nessa mesma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve sobre a batalha espiritual que nós temos, né, travada no mundo espiritual, né, onde ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, né, da maldade. Então nós devemos vigiar e não andar segundo, né, os príncipes, ou segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, dar lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. Amém? E depois no terceiro ponto aqui, né, da metáfora de Paulo, ele fala que também outrora, antes da nossa regeneração, nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? É outro aspecto também que é muito claro nas nossas vidas, quando nós fazíamos aquilo que satisfazia a nossa própria carne, os nossos desejos carnais e os nossos pensamentos, né? Quando falamos de depravação total, nós queremos dizer que o homem na queda, ou seja, no ato do pecado, no jardim do Éden,
todo o ser do homem foi afetado, né? Ou seja, a sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções, o seu intelecto, a sua vontade, tudo foi afetado pelo pecado, né? De maneira que outrora, antes da nossa regeneração, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos escravos do pecado, né? Por natureza. Então nós tínhamos uma inclinação para fazer o mal, algo que é inerente à natureza humana, né? E isso fazia com que nós fôssemos filhos da ira, né? Ou seja, estávamos destinados à ira de Deus, porque todos sabemos que o pecado ele é uma ofensa contra Deus, né? O pecado ele é retratado como um crime contra Deus. O pecado, né? Ele ofende a Deus, ele agride a santidade de Deus. Amém? Então, terminando este primeiro tópico, onde falamos aqui, né, da antiga natureza morta em ofensas e pecados, né, nós encerramos esse tópico com a síntese dele, dizendo que a nossa condição diante de Deus era caótica, éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Essa era a nossa natureza, essa era a nossa condição, né? Então nós precisamos ter muito bem definido essa posição bíblica sobre o que éramos, sobre quem éramos antes da nossa salvação. Aí nós temos aqui agora o segundo tópico, que traz o tema vivificados pela graça, né? Aonde a partir do versículo de número 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele trazendo aqui um consolo, um conforto para nós que somos lavados pelo sangue de Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo ele traz os versículos 1, 2 e 3, né, falando que nós estávamos mortos no pecado, né, andávamos segundo o desejo da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne, né, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas quando chega no versículo 4, ele fala assim, mas Deus, ou seja, versículos 1, 2 e 3, né, está claramente apontado para nós, os homens, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, né? Agora ele aponta para Deus, né, para os atos de Deus e não de nós mesmos. E ele fala assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu, quando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo e por isso pela graça somos salvos, né? Então vamos fazer um breve comentário aqui desse segundo tópico também, né? Onde o comentarista inicia esse tópico dizendo assim, por ato da bondade e misericórdia de Deus, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Ou seja, Ele nos deu vida, né? Porque sabemos que o pecado ele gerou a morte, conforme relatado lá na história da queda no Jardim do Éden, né? Deus havia dado a ordem para não comer daquela árvore, daquele fruto, porque certamente eles morreriam, né? Então no primeiro ponto do segundo tópico nós temos aqui, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, né, porque o pecado ele atrai a ira de Deus, Paulo ele passa a descrever agora os atos divinos de amor e misericórdia que alteram o quadro caótico da humanidade. Começando com uma conjunção adversativa, né, que é a expressão mas, o apóstolo declara exultantemente, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. Né? O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos.
né? Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos, ofensas e pecados, mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, Ele nos deu vida, Ele nos vivificou, né? Deus, aqui é interessante, o comentarista ele ressalta isso aqui, que Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, ou seja, as suas misericórdias são muitíssimas, são abundantes, e se não fosse assim, certamente, né, nós não teríamos a oportunidade de sermos participantes dessa graça, né, da graça de Deus. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que Deus nos amou. Irmão, se alguém perguntar o tamanho do amor de Deus pela humanidade, né, como é que a gente vai explicar o tamanho de Deus? Como é que se explica, né, um Deus que foi ofendido, um Deus que foi agredido, né, pelos nossos pecados, um Deus que foi ignorado pelo homem, né? Como é que se explica o tamanho do amor de um Deus como esse, que foi traído, que foi ignorado, que foi rejeitado, mas mesmo assim ele promove, né, a salvação para com essa humanidade pela graça, enviando o seu filho, seu próprio filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. É por isso que João, quando ele vai escrever sobre o amor de Deus, ali no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala que Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só a expressão que João usa, né? Ele usa essa expressão de tal maneira, trazendo certamente a ideia de que o amor de Deus, né, a ação do amor que levou, né, Deus a enviar o seu próprio filho para morrer por nós, né, não tem como explicar, né, esse amor, não tem expressão gramatical que possa, né, medir o tamanho desse amor. Simplesmente ele amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi esse amor, né, o Deus todo amoroso, né, que motivou Deus ele nos salvar pela graça, né, manifestando a sua graça em Cristo Jesus. No segundo ponto do segundo tópico, nós temos aqui vivificados por sua graça, né? Bom, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo, ele enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Olha só, ele diz assim: estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, né? Isso está aqui no versículo de número 5. Né? Estando nós mortos ainda em nossas ofensas e pecado, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Né? Esse texto deixa claro que nós, né, não éramos merecedores deste amor, nós não merecíamos, né? A palavra graça, né, ela tem o significado que é popularmente conhecido como favor imerecido de Deus, ou seja, graça quer dizer algo que nós não merecemos, foi por pura graça de Deus, né, em que Deus resolveu nos salvar. Essa frase ela quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez, né? Nós fomos vivificados, isso é importante, nós fomos vivificados sem mérito algum, né? Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido de Deus, tudo foi pela graça, né? Nenhum de nós podemos dizer que nós merecemos ser salvos, né? Porque não merecíamos realmente. As nossas obras não eram capazes de nos fazer merecedores da salvação, né? Do livramento da ira futura. Foi por pura graça, né? Poderíamos dizer também, tranquilamente, que foi por amor,
né? Foi o amor que motivou esta dádiva, este presente, esta graça de Deus para nos salvar. E no terceiro ponto, exaltados por sua graça, né? Aqui o comentarista ele diz, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ainda destaca que o poder de Deus ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe a palavra juntamente. Essa palavra ela indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Ou seja, quais são esses benefícios, né, que a salvação nos proporciona? Primeiro, a ressurreição. Cristo ressuscitou. Né? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que se Cristo não ressuscitou, se nós não acreditarmos nisso, é vã a nossa fé. Né? Segundo, a vida eterna. Nós temos a vida eterna, porque isso foi conquistado, né, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E o galardão nos céus, além de nos ressuscitar, além de nos dar a vida eterna, Deus ainda nos concede a oportunidade de sermos recompensados, galardoados pelos nossos trabalhos em favor do reino de Deus aqui. Então, nós podemos tranquilamente dizer que somos mais do que privilegiados, né, por tudo isso que Deus nos proporciona. Desse modo, nós ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Louve a Deus, exalte a Deus por essa tão grande salvação. Né? Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nós somos salvos pela graça, por meio da fé, né? E ainda temos o direito a privilégios, a vida eterna, a ressurreição e o galardão que nos aguarda na presença de Deus. Portanto, terminando esse segundo tópico, nós temos a síntese, né, do tópico aqui, dizendo que o pecador ele passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Né? Isso exclui todo sentimento de orgulho próprio, de soberba, né? Aonde infelizmente muita gente, né, bate no peito por causa dos seus feitos, por causa das suas obras, se auto-exaltam, né, por alguma coisa que se fez. Principalmente hoje, em dias de redes sociais, né, as pessoas praticam algumas obras e fazem questão de exporem as suas obras nas redes sociais, mas nós devemos louvar a Deus por tudo isto, porque tudo é manifestação da pura graça de Deus nas nossas vidas. E para encerrar, no terceiro tópico, eu disse que eu seria bastante objetivo, sucinto, né? É um breve resumo. No terceiro tópico nós temos aqui: a salvação não vem das obras. Isso é importante nós sabermos, né? Nós não acreditamos no mérito humano em aspecto nenhum da nossa salvação. Tudo foi por causa da graça de Deus. Isso é importante que fique bem estabelecido, né? Nós não demos o primeiro passo para Deus antes de Deus, né, nos prover condições para crer no Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos comentar brevemente isso aqui, né? Em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Não são as boas obras que produzem a salvação, mas a salvação na vida do crente, né, deve levá-lo a produzir boas obras, né? Bom, no primeiro ponto desse terceiro tópico aqui, nós temos aqui graça como meio de salvação. O único meio de sermos salvos é por meio da graça.
de Jesus Cristo. Então, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 7. Temos aqui uma definição muito boa do que é salvação, né? A salvação, ela é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, né? Ou seja, o pecado, ele impôs sobre a humanidade uma tão grande maldição, né? O apóstolo Paulo, mais uma vez recorrendo à ideia de Paulo, né? Ali na Epístola aos Romanos, ele fala que todos pecaram, então todos estavam destituídos da glória de Deus, né? O pecado nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo ainda vai dizer na mesma Epístola aos Romanos que o salário do pecado é a morte, né? Mas, graças a Deus que tem esses mas, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. O pecado, ele não tem poder sobre a nossa vida, sobre a sua vida, né? Nós não somos mais escravos do pecado como era antigamente, né? Antes o pecado ele nos dominava, nós pecávamos e achávamos isso tão natural, né? Não incomodava nem um pouco. Agora não, agora é diferente. Quando pecamos, porque embora justificados nós não deixamos de pecar, nós ainda somos pecadores por natureza, até que passemos pela transformação que Paulo nos ensina lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, né? Onde seremos transformados. Mas, enquanto isso, né, nós já somos livres da maldição do pecado e da morte, não somos mais escravos do pecado. E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Todos aqueles que professam Cristo como seu Salvador, eles são salvos, né? E são aceitos por Deus. A palavra graça, como eu já disse, é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação vem da parte de Deus. Ou seja, a própria palavra graça, o termo graça, já anula qualquer mérito humano na sua própria salvação, né? Se graça é um favor imerecido de Deus, né? É um dom, é um presente de Deus dado ao homem sem ele merecê-lo, então isso já exclui todo o merecimento que o homem possa fazer com relação à salvação. É importante a gente destacar aqui ainda um assunto, né, um tanto teológico, que foi destacado pelo comentarista, né? Nós, quando estávamos mortos nos nossos pecados, né, nós fomos alcançados pela graça de Deus, e essa graça nos deu condições de decidirmos por Cristo ou não. Nós chamamos isso na teologia arminiana de graça preveniente, a graça capacitadora, a graça preparatória, né? A graça que vem antes. Então por meio da graça preveniente, né, nós tivemos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o chamado universal da salvação, né? Todos os homens são chamados à salvação, né? Todavia, a gente sabe na prática que muitos rejeitam, né? Muitos rejeitam, mas graças a Deus que nós atendemos ao chamado. Mas o que nós precisamos frisar aqui é que isso exclui todo o mérito humano, ou seja, tudo veio de Deus, né? Tem uma frase popular que diz assim: dê o primeiro passo para Deus e Deus deixa que Deus faça o resto. Não, na verdade, quando você pensou em dar o primeiro passo para Deus, Deus já havia dado a iniciativa, Deus já havia tomado a iniciativa de te salvar e de derramar a graça sobre a sua vida para te capacitar a crer, né? E por fim, aqui nós temos as obras como evidência da salvação.
não como, né, motivo da salvação, mas como evidência da salvação. Paulo ele usa duas negações para endossar a origem da salvação. Primeiro, ele usa a expressão no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, né? Ele fala que, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né? Pela graça por meio da fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? O que Paulo está dizendo aqui é que a salvação, né? Toda a obra da salvação, ela é pela graça que provém de Deus, né? E a segunda negação aqui, né, vem da palavra não vem de obras, né, para que ninguém se glorie. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ninguém, mas ninguém mesmo, né, alcança a salvação pelo seu próprio mérito ou pelo seu esforço. E o apóstolo Paulo, inclusive, diz que isso é para que ninguém se glorie, né? Longe de nós nos gloriarmos da nossa própria salvação. Antes nos gloriaremos na cruz de Cristo. Foi Ele quem conquistou a nossa salvação, né? Foi Ele quem deu a vida por nós e, portanto, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. O apóstolo Paulo ele termina essa perícope dizendo justamente isso no versículo de número 10 da leitura, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, né, as obras não salvam, mas os salvos precisam produzir as boas obras, né? Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, né? Antes andávamos no curso deste mundo, né? Segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, segundo a vontade da nossa carne. Agora, né, ele usa o andar no sentido positivo, né? Falando que nós devemos andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da nossa salvação. Que coisa maravilhosa essa doutrina da salvação, aonde aponta para a cruz de Cristo e nos mostra que o único meio de o homem ser salvo é por meio da graça de Deus. É por meio da graça manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu para me salvar, para te salvar do poder e da maldição do pecado e de toda condenação. Então, concluindo, antes da regeneração nós éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas de Deus. Agora somos filhos por adoção, né? Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar as boas obras que glorificam ao nosso Deus e Pai. Amém? Então que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Louve a Deus por isto, né? Louve a Deus pela sua salvação, porque isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Mas tenha sempre certeza de que você é um salvo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Comecei com uma oração e quero encerrar com uma oração agradecendo a Deus por essa tão grande salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua graça manifestada por meio de Cristo Jesus para nos salvar da condenação e da maldição eterna. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos por isso e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Amém. Amém? Deus vos abençoe e até a próxima.